Fala Cine Coffee Podcast está no ar mais uma vez e essa semana tá especial também. Nós vamos receber um convidado aqui para contar muitas histórias. Ele conhece bem a cidade de Foz do Iguaçu, né, Luciano? Mas para falar, principalmente com um foco específico, nós estamos aí na semana do Dia Mundial da Água, dia 22, e não tem como a gente não falar em meio ambiente, em preservação, em coisas que a natureza oferece e que o ser humano, infelizmente, começa a destruir. Começa não, já está destruindo há muito tempo. Mas a gente vai falar com o Francisco Amarilla, ambientalista, que conhece, sim, com a palma da mão, muitas coisas boas da natureza aqui na nossa região. É um prazer, Amarilla, conversar mais uma vez contigo e falar um pouquinho de meio ambiente, né? Prazer meu, obrigado pelo espaço. A gente teve que agradecer, né? Falando do meio ambiente, cada dia é mais complicado. É, Por isso que ninguém gosta da ambientalista, que a ambientalista tem um olho mágico. é, Não quer ver um papel, não quer ver um galho destruído, sim, uma queimada que faz. Então, ele é praticamente que perseguido ambientalista. Sim. Mas alguém tem que ser perseguido. parece que vocês são chatos, né? É chato, Assim, é antipático, chato. O Como cara se não ama- tivessem certos. Né? Isso. Mas alguém tem que ser chato, Tem que se ser. for ser chato. Então a gente defende muito. Eu venho de uma família de ambientalistas, meu pai, meus irmãos, sempre fui trilheiro, trabalhei com mato, então a gente segue esse trabalho e vai continuar defendendo. Antes da gente entrar nessa questão ambiental em Foz, você é de onde, Amarilla? Eu sou nascido no Paraguai, Paraguai? mas não aqui na fronteira. É. E eu sou nascido, chama Itapé. A minha cidade tem atualmente 280 anos, um vilarejo. Atualmente tem 7 mil habitantes. É. Pedra sobre pedra. Lá não se usa nome de rua nem bairro. Onde que mora a Dona Maria, que vende ovo caseiro, é ali. Sim. E seu João, que é sapato, seu João é ali. Tá? Todo mundo se conhece. Fica que distância aqui da... 240 quilômetros da não fronteira. chega a ser tão longe. Uma cidadezinha. E depende também do turismo religioso. É. E tem uma santa, tipo Aparecida do Norte, dia 18 de dezembro, é o dia de 7 mil habitantes, vai para 10 mil no dia. Que loucura. Então não falta água, não tem hotel, tem que acampar. Eu sou nascido lá. Amarilla, você é bem conhecida aqui em Foz do Iguaçu. Você é uma pessoa que muitas pessoas conhecem, falam das histórias dos seus livros, né? Você Pelas ações, né? pelas ações ambientais. Mas como que você chegou aqui em Foz do Iguaçu? Quantos anos você chegou e por que você foi parar aqui em Foz do Iguaçu? A história é um pouco longa, vamos fazer um ping-pong. Para contar a minha história, tem que ser daqui um dia. É. Então, nós somos, eu sou nascido lá, estou falando da cidade de Itapé, mas logo criança a gente já veio para a fronteira. E uma raiz da Ponte da Amizade. Então, minha mãe, como autêntica paraguaia, ela vinha vender verdura com cesta na cabeça. Passava ainda pela balsa, que é pela marinha, que mora em Foz do Iguaçu. A ponte está em construção e a gente andava todos em Foz do Iguaçu, então a gente sempre tive envolvimento com Foz do Iguaçu. Então, se passou sendo mais iguaçuense do que paraguaia. Não nego o meu país. Então, a gente é fronteiriço nato. A gente viu a história crescer, viu as barbaridades acontecer, as coisas boas e negativas. A história sempre é negativa e positiva. Sim. Não tem que admitir isso. Então, a gente tem muita fofoca, muita história, muita história para contar que os livros não contam, infelizmente. Então, quem tem poder de contar isso é somente quem viveu, quem presenciou. Agora, como é que nasceu essa tendência, essa paixão pelo meio ambiente? Por tudo que você faz, você vive muito em função disso. Mas como é que nasceu tudo isso? Olha, vamos falar um pouco do meu pai agora, eu prometo não me emocionar. O pai Firmino Marília era um ambientalista, trilheiro, guia, e meu irmão, meu Silvio, já falecido. E eu, como sou irmão mais novo, caçula, antigamente era mais novo, hoje eu sou o mais velho, o menos velho. Somos 15 irmãos. E meu pai sempre filho, vamos comigo, vamos na cachoeira, vamos na aldeia indígena, vamos ver o rio. Você tem que aprender. Amanhã ou depois o pai vai embora e alguém tem que continuar. Então esse foi o que me incentivou. E quando meu pai foi, me senti no direito e na obrigação de continuar o trabalho dele. Sim. Então um legado que meu pai deixou para mim, que eu estou tentando deixar para meus filhos. Tá certo. Então esse é meu envolvimento sempre foi desde criança com o meio ambiente. Água, animais, a natureza. Né? Então, a gente tá aí na semana aí do Dia Mundial da Água, né? Que é uma data simbólica, enfim, mas extremamente relevante. E o mundo parece que não está dando bola para isso. Parece que ter ou não ter água, parece que não vai acabar, né?
E você é uma pessoa que diretamente se envolve com a questão da água, com as cachoeiras, com a poluição. Como é que você vê esse cenário do ser humano? Então, aí o negócio assim é sério e delicado e problemático. Sim, O ser humano não tem consciência. Realmente, eles vão começar a dar valor realmente quando não tem mais. Igual dá valor da água só quando acaba. A torneira fica sim. seca. Quando falta água em casa, Não falta é um água aí, terror, tá? né? A luz só dá valor quando Não tem. não tem. Então é assim, quando faltar água, esse realmente tudo tem um limite. Uma hora vai faltar. Sim, Se a gente não cuidar hoje, não teremos amanhã. Então, por isso que eu não gosto do ambientalista. O ambientalista tem uma visão no futuro, igual o Dr. Mertoni. As previsões dele eram para hoje, nossos dias. Na época ele era louco. Hoje ele é gênio. Porque já tinha essa ideia de preservação, na época. Então o pessoal não gosta da gente. Ambientalista é muito mal visto. Cara chato, cara antipático, xereta, se mete em tudo. Então, essa é a atitude que a gente leva. isso assim, é no mundo inteiro, né? Mas aqui em Foz do Iguaçu também tem muita coisa que poderia ser melhor, né? Tem. E temos muito problema aqui em Foz do Iguaçu, temos muita riqueza natural. Temos muito rio, muitas cachoeiras. E quanto mais você tem, mais problema tem. E menos gente que cuida. Você vai precisar de mais gente que cuida. Também não adianta querer 5 arrumar e 50 destrói. Sim, Porque claro. estamos nesse pé. Por isso que a minha mente cada dia é pior. Tem pouquíssima gente, dá para contar no dedo quem defende. E quem agride é muito. Antes de começar essa entrevista, a gente falava aqui das cachoeiras, que é uma que o senhor conhece todas aqui em Foz do Iguaçu, as cachoeiras, tem tudo isso registrado. E a gente percebe que a falta de água, a falta de chuva nesse momento deixa muitos espetáculos de algumas cachoeiras sem ser vistos, né? Então a gente sente um pouquinho disso já nessa falta de água das cachoeiras. Então já dá para sentir, Claro. né, esses impactos da natureza. Muitos turistas vêm Sim, para sim. fazer essas Sim, trilhas sim. das cachoeiras. Já é um sentimento de como isso pode ser no futuro. Hoje, por que que a água diminui muito? Vamos um pouco na parte técnica. Está tudo desmatado a mata ciliar. Mata ciliar é aquela margem verde que tem, na margem daquilo. Quanto menos verde, menos água e menos vida. Se acaba o verde, o rio tem tendência a secar. Então, nossos rios são pequenos, curto aqui, tirando o Iguaçu e o Paraná. Então, com 15, 20 dias que não chove, já sofre muito. Já não retém a água, porque a mata não tem mais quase. Partezinha tem a mata ciliar seria o quê? O rio seria o nosso olho, a mata ciliar seria o cílio, a pestana. Quando toma banho, a sujeira vai aqui. Se raspar tudo isso aqui, aonde vai parar a água, o shampoo e o sabão? Diretamente no olho. Então a mata ciliar serve como um filtro para que não venha a enxurrada diretamente no rio. E serve como sustentação de solo no barranco. Então, se desmorona tudo, depois não tem mais raízes da árvore. Então, é um problema. Que assim, o meio ambiente é uma engrenagem, uma orquestra sinfônica. Se um músico vai mal, toda a música vai mal. Então, E a gente conversava aqui até um pouquinho antes, diz que você, quando jovem, tu tomou banho em algumas cachoeiras dessas que eram limpas. isso aí está aqui pertinho nosso, aqui para quem mora em Foz do Iguaçu, no Rio Monjolo, aqui, perto da Marinha. E nasce lá no Parque Monjolo, perto da Mesquita. Passa todo o terreno do quartel e atravessa a República Argentina e vem tudo canalizado. Tá daqui, antes do Rio Iguaçu, cai no Rio Paraná, já a cachoeira de 14 metros de altura. Então, ele passa pelo exército. É isso? Toda a área mata do quartel, para quem mora em Foz, vai ser fácil de localizar. Toda a mata do quartel, lá da Mesquita para cá, ali está limpinho, porque o exército cuida. Mas passou a República Argentina, já tem esgoto clandestino. E veio cair aqui no Rio Paraná. 82, 83, a gente tomou uma banho ainda ali. Não é assim 100 anos atrás. Agora é recente, é contemporâneo. Então é um riozinho também curto, pequeno. Tem condições de recuperar ela. Só parar de poluir. Só parar de poluir. Eu acho que é começar com a questão dos esgotos clandestinos, né? E aí, se você parar de contaminar ele, a própria água faz seu trabalho. Sim. Automaticamente, depois vai voltar os peixes, é automático. A natureza se encarrega. Só que precisa de ajuda humana. Pois é, e eu acho que esse é o grande problema, né? A gente tem o ser humano, na verdade, ele parece que ele não está percebendo que está acabando, né? E daqui a pouco, daí por diante, a gente vê esses desastres naturais, que é tudo um reflexo, na verdade, sim, né? sim. Então é a natureza se voltando
contra ou respondendo de alguma forma É entregando o recado. às agressões. É entregando o recado. E o ser humano não entende, que é inconsciente. Diz que é o ser humano consciente, mas é inconsciente. Determinada parte, infelizmente. Tanto tempestade, seca de rios, desmoronamento, tudo é degradação ambiental. Causado por quê? Enchente, tudo, é uma coisa que... Então, causado pelo ser humano. Então, essas grandes enchentes que dá é uma mensagem que a natureza está mandando. Parem de degradar o planeta. Só que o povo não entende. Turismo de natureza, cachoeiras, o senhor tem um trabalho espetacular que registrou essas cachoeiras. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, desse registro, quantas cachoeiras são, quais as principais, o que o pessoal busca hoje nesse turismo de natureza aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente, como sempre trabalhou com água, né, eu sempre gostei de água, é muito importante. Até os primeiros colonos que chegaram, em qualquer lugar, se instalaram na beira de um rio. Não é porque queria muito tomar banho, é porque a água é essencial. Tinha que tomar banho e tomar água. Então, todos os antigos antigamente chegavam, perdiam uma água. Os indígenas geralmente têm onde perdiam uma água, porque a água é importante. Então, esses livros surgiram assim. Como não tinha nenhum registro, e foi uma professora um dia da UPE, do Paraguai, veio aí, perguntar sobre água. E ele praticamente me incentivou a pesquisar mais. E aí falei, puxa, mas a gente tem que colocar no livro. E aí comecei a pesquisar, pesquisar o rio, escrever manuscrito, não tinha computador na época, quando eu comecei a pesquisar isso, mas tinha um rascunho. E aí fui descobrindo, uns me indicaram, tal parte, tem uma cachoeira, me indicaram, então eu vou lá. Então, outros a gente chamaria, então no meu primeiro livro, eu tenho 2 sobre a cachoeira. Eu cataloguei 33 cachoeiras urbanas. 33 urbana. E depois no segundo livro, então, suburbana. Que seria? Lá perto do Parque Nacional, o Remanso Grande, na periferia distante, essa só suburbana. Cataloguei mais 23 cachoeiras suburbanas. Então a gente tem aqui quase 60 cachoeiras. Tem bastante. E deve ter mais ainda que a gente não descobriu, que tem ainda. Então isso é muito importante. Dessas todas catalogadas, visitadas, quantas são poluídas e quantas estão limpas? Quando se fala em perímetro urbano, quase a maioria são poluídas. Tem o Rio Perfeito, que passa atrás do Colégio Agrícola, para quem mora em Foz do Iguaçu, que cai ali, tem essa cachoeira lindíssima, que você acaba do meu livro, a cachoeira. O pessoal toma banho ainda, mas já não é mais adequado. Então, mas 73, mais ou menos, hoje tem 8 contaminados. Tem outros aí que o pessoal ainda toma banho. Mas tem algumas ainda que ainda é ambientalmente, como se chama, tolerável ambientalmente. E qual é o caminho para mudar essa realidade, Amarino? É possível ainda recuperar essas cachoeiras poluídas ou nascentes, enfim? Todo tipo de trabalho tem que ser feito. Trabalho é delicado e desafiador, porque depende muito do ser humano, é complicado. Depende do ser humano. Você tem que educar o povo. Mas educar gente adulta é complicado. É complicado, tinha que começar pelas crianças. Né? Por isso tem que educar nossos filhos hoje, que está sendo nosso futuro. Então, não, mas desde quando eu criança, meu pai já era assim, eu faço isso e não é agora que eu vou mudar, então é complicado. Então depende muito, então, o desafiador. Então precisa muita consciência, educação do ser humano. Isso que a gente está aqui numa região que é privilegiada, né? Em termos de água e tal. Essa escassez de água aqui vai demorar, acho que um tempo para a gente sentir. A mas falta tem de outros água, países, aí, em outras regiões, que o negócio está complicado. Sim. Então nós temos essa riqueza muito grande, a parte hídrica que fala, né? A parte de água, temos muita nascente. Então, pelo menos a nascente tem que cuidar. Infelizmente, temos lá no Portal da Foz uma nascente que está dentro de um quintal. Dentro do quintal. É a nascente do Sangue São Romão. É. Que foi uma cachoeira lindíssima, está dentro do quintal. Inclusive, uma da nascente é na cozinha da mulher. Nossa! Mas está saindo água pura ainda. Mas devia estar numa mata isso. Sorte, né? Ter dessa família que está nascente, né? E eu fui lá, eu visitei, né? não queria muito mostrar para mim, porque eu estava vendo sobre a água, né? O pessoal tem medo. Falei, vai entrar, vai fotografar, vai me denunciar e vai me acaguetar e aí vai me complicar. Então a pessoa tem medo. Igual nas cachoeiras mesmo, quando tem muitos, ele leva cara feia. A cachoeira não é do homem, mas tem que entrar pela propriedade. Tem a propriedade privada.
Mas essa nascente, essa eu não sabia, na verdade. Essa, É um fato assim que chama atenção, né? Imagina sim, a nascente dentro de uma casa. Como devem ter várias ainda que não foram descobertas, né? não tenha Então dúvida. imagina que isso tudo, né, que deve. Acontece, é podcast, acontece de te Sim. ligarem para saber das cachoeiras, né? Colocando silencioso já. Então a gente tem uma riqueza muito grande, a mulher tem, mas assim, não está no seu devido condições de ambientalmente proteger. Então, são 3 nascentes dentro do quintal. Ali nasce Sangue São Romão, que é uma dos afluentes do Rio Boici. E tem uma cachoeira muito bonita, 50 metros de cair no Rio Boici. Hoje tem umas rotas aqui em Foz do Iguaçu para turismo, Sim. rotas de cachoeiras visitáveis. Tem. Quantas cachoeiras hoje podem ser apreciadas pelos turistas, pelos moradores que têm vontade Tomar banho, tomar né? banho, porque a gente vê tanta gente colocando a foto de cachoeira Sim. lá, né? E desperta, né, uma curiosidade. Ai, onde que é essa cachoeira? Uhum. Como é que eu faço para conhecer? Então, turisticamente, pois, a gente explora turisticamente 8 cachoeiras, assim, com os turistas, que é mais Que fácil. podem ser visitadas. Que pode ser visitada. 3 são privadas, somente a agência entra, e tem 2 cachoeiras que você entra pela propriedade privada, a cachoeira não é dele, mas tem que entrar para entrar no meio controlado. Tem acordo. Mas assim, tem várias cachoeiras que você pode visitar por conta. Só que isso é aconselhável também para pessoa que, como se trata de área mata, é bom que uma pessoa conhecida. Ali tem os donos da casa, que são a serpente. Nosso maior inimigo ainda na mata ainda é as cobras. São as cobras. O pior inimigo que tem. Eles são pequenininhos, não é que eles são agressivos, eles protegem sua própria casa. Né? Claro. Nós temos que respeitar. Como visitante, nós temos que respeitar. Tem uma cachoeira que toda vez que a gente conversa sobre isso, você fala que é dentro da área da Itaipu Nacional. Essa cachoeira. Tá. Esse fica lá na Três Lagoas, chama Pica Gelada. E essa tá limpa. Eu não sei a situação hoje. Bom, eu não sei também porque eu não conheço. Não Mas sei tu a sempre situação. nos comenta assim, que Sim, essa sim. é uma cachoeira Sim. que está sempre. Sim. Né? Chama Pica Gelada. Ela é um poço. É. Não sei a situação que estaria hoje. Fica naquela rodovia que vai para Itaipu, para Três Lagoas. Está tudo cercado, aquele muro alto, lá dentro. E a Marília, assim, não é só aqui em Foz, né? Na verdade, em todas as cidades da região, no Paraguai, Sim. na cidade vizinha, enfim, também tem esses recursos Tem. naturais. Né? Principalmente aqui na região da fronteira, que é a área vulcânica, né? Então, cachoeira, muita cachoeira, muitos rios. Então, tem aqui Porto Franco, tem muito rio. Hernandária tem muito rio. Ciudad del Este tem pouco, o território é pequeno. Mas assim, Foz do Iguaçu, Perto do Iguaçu tem muito. Olha, eu vou falar, vou confessar uma coisa, eu não sabia que era uma região vulcânica. Nem eu. Daqui a pouco vão descobrir dinossauro. Viu? Eu registrei o último Tiranossauro Rex. Viu? Nós vamos nas cachoeiras aqui daqui a pouco. É que assim, essa informação é importante. Importante, pois é. Nunca houve explosão vulcânica, não tem registros. Tu pode ver que o Rio Iguaçu tem muita lava vulcânica petrificada. Houve infiltração. Eles vieram as pedras. É que assim, vamos. Mas historicamente isso teria acontecido em que época? Se fala em 60 milhões de anos, quando foi formado as cataratas do Iguaçu. Entendi. Então é que assim, o nosso planeta, assim, para passar por cima dele do globo, eu preciso de aproximadamente 12 mil quilômetros. Para passar por cima do globo. Para deixar o globo de lado. Isso me dá um cálculo, o núcleo, o centro, vai estar a 6 mil quilômetros. Não fala a profundidade, é a altura. O cálculo é de dentro, de baixo para fora, então é a altura. Então está a 6 mil quilômetros de distância daqui. Lá é puro vulcão derretido, é uma pedra magma, um vulcão ativo, ele quer explodir. E qualquer fissura que o planeta tem lá de baixo, alguma parte, essa lava vai sair. Sim. E Foz do Iguaçu ofereceu uma fissura muito grande para essa lava sair. Então essas pedras estavam saindo, ocasionou tremores e rachadura do planeta. Quando tremeu, a face do planeta trincou e essa pressão puxou a água que estava dentro. É por onde corre o leito do rio. Que Se fala em 60 milhões de anos.
Então, cálculo, se tu fechar o olho e querer imaginar isso, está fora da imaginação. Tá fora. Chama-se apoteose. Não é da minha época. Não. Eu era muito pequeno, eu era muito pequeno na época. Não, chama-se, o fenômeno dos fenômenos chama-se apoteose, que é incalculável. Se você fechar o olho e querer imaginar isso sendo formado, está fora da imaginação. Imagino. Isso é algo fora assim da... Fora da realidade, praticamente. A gente não conhece, e a gente já não tem essas erupções aqui no Brasil, né? Então, Foz do Iguaçu ofereceu muita frisura, não tem registro de explosão. Não tem vulcão ativo aqui. Mas tu pode ver que no Rio Iguaçu, que a gente vai na região no Parque Nacional, tem a lava vulcânica. E se quebrar aquelas lavas, é possível encontrar fósseis dentro. Pode encontrar concha, carvão, outro tipo de pedra, e você pode achar água dentro de um lugar chamado Ambar, no Fio de Sol sai isso. E nessa água pode ter, não é que tenha, pode existir inseto de 60 milhões de anos intacta, fossilizado. Chama-se Ambar, uma poça d'água, um borbulho d'água pressionado. Que Então, legal, a nossa região aqui é um laboratório de geologia, de tudo, antropologia, então essa raça que tem aqui, 80 e poucas etnias aqui, uma riqueza muito grande, tem muita água, muita mata. E tem muito. Aqui nem se fala que idioma que se fala. Você fala o portunhol. Você é famoso, o português e o espanhol. E é verdade. Sim. Então a Foz do Iguaçu é muito rica, não é porque a gente mora aqui, mas a Foz do Iguaçu é muito rica, tem que admitir isso. Poucos municípios do mundo têm o privilégio que a Foz do Iguaçu tem. Muita água, muita etnia, muita natureza, muito verde. E muitas regiões vulcânicas também. Eu sei, os familiares que vêm para essa região, para cá, e amigos, falam muito isso. Sim. Porque em outras localidades do Brasil eles não têm isso. Sim. Então eles falam e ficam impressionados com a mata verde, com a abundância de água, enfim. Isso a gente mexe com turista, você vê o pessoal da Europa, fica tudo espantado ver essa mata toda, essa mata atlântica, não tem nenhum que não admira. Até a gente que é daqui admira. Conservar. Conservar. Então, se é bom, é nosso, vamos conservar para até amanhã. O meu tema sempre foi isso. Se é bom, é nosso, nós temos que proteger para até amanhã. Então, deixa um recado, já que a gente está falando da semana e da água, da conscientização para as pessoas que nos acompanham. O senhor, que é um conhecedor aqui de Foz do Iguaçu, da importância da gente preservar essa natureza tão rica que ainda a gente tem. Então, temos ainda. Se a gente não quer viver uma vida digna, temos que pensar que vem os netos, bisnetos. Talvez eles vão querer uma vida digna. E se a gente não preparar hoje, eles nos verão depois. Então vamos preservar. E isso vale desde na hora de abrir a torneira para escovar os dentes. Tudo. Tomar banho. O mínimo detalhe é ter não desperdiçar na hora de lavar o carro. São coisas simples que cada um pode fazer no seu quintal. Pode melhorar, mas precisa todo mundo colaborar. Falta consciência e educação. É isso aí, claro. Tá bom, Marilo, foi um prazer igualmente, muito grande falar sobre meio ambiente, sobre águas. Você é uma pessoa fantástica nesse sentido, é uma referência mesmo. Eu queria te agradecer pela participação. Eu agradeço muito e qualquer coisa está à disposição, pessoal que entrar em contato com a gente também, responder mais perguntas no privado, aí pode, então estamos às ordens. Com certeza. A Marília é chato, mas é flexível. O pessoal vai querer saber. E outro dia a gente vai contar aquelas histórias. A Marília tem muitas histórias. Além dele fala dos bairros, né, de alguns nomes de bairros, o senhor tem um trabalho também nesse sentido que eu acho super bacana, porque de alguns nomes de bairros aqui, mas isso. Hoje ele contou aqui pra gente, né, Luciano, de algumas histórias meia assombradas aqui da Avenida Brasil, mas isso fica... que eu já ouvi também. Mas fica para um próximo episódio, uma próxima visita. Obrigado. Marília, obrigada mais uma vez e até o próximo. Nossa. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente também nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Até lá, tchau. Até semana que vem.